Boa noite a todos. Que delícia estar aqui, encontrar os amigos queridos. A gente se encontra em outros eventos, em outras atividades, né? É tão bom, nossa família espiritual só vai crescendo. A gente nem precisa esperar chegar no plano espiritual, ela já está crescendo aqui mesmo. Então, muito obrigada por essa oportunidade de mais esse estudo. É sempre uma alegria a gente parar para ir buscar esses temas. E esse livro que nós trouxemos hoje é o livro No Roteiro de Jesus. É uma coletânea de textos de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, e foi uma coletânea preparada por Gerson Simões Monteiro. E é muito interessante porque ele divide o livro em 4 partes. E assim, cada parte são momentos de Jesus. Então, Michele estava falando na oração do nosso conforto, né, de a gente entregar na mão do Pai. E quando a gente se encontra aí num livro como esse, em que a gente vê passagens de Jesus, o nosso coração acalma, com certeza, o nosso coração fica suavizado. E esse livro é uma delícia para ler. Então, a primeira parte são os temas ligados ao início da vida de Jesus na Terra. Então, a gente vai ver aqueles encontros, né, com os apóstolos, é muito interessante. Na segunda parte, já é Jesus agindo, Jesus ensinando, curando, exemplificando. A terceira parte já são os fatos da vida de Jesus, já no fim da etapa dele aqui na Terra conosco. E a quarta etapa do livro já são os ensinamentos de Jesus no plano espiritual, né? Mandando suas mensagens de lá para cá. E assim a gente vai nos fortalecendo nesses ensinamentos. Humberto de Campos tem uma maneira de escrever que é tão envolvente, é tão gostosa, a gente se sente lá. E mais do que nunca a gente precisa estar mais, assim, se deixar envolver por esse tipo de leitura, porque nós vivemos num mundo, né, que a gente olha para todos os lados, é violência, são dificuldades muito grandes, e às vezes é preciso alimentar esse pensamento com algo mais concretamente positivo. Não é simplesmente aquela forma de dizer, vamos pensar positivo. Não, vamos pensar positivo, mas a gente tem uma lição segura que vem de Jesus. Então, se Jesus é nosso modelo e guia, e o título do livro é No Roteiro de Jesus, então a gente está com o guia perfeito, percorrendo o melhor caminho possível para a nossa vida mais feliz, mais harmoniosa, mais equilibrada. Então é nesse caminho, e a gente vai acompanhar um pouquinho esse servo fiel hoje, nesse caminho de avanço, a partir da sua descoberta, né, desses ensinamentos de Jesus. E alguns de nós talvez se encontre, né, se perceba, de repente, na mesma trajetória desse servo, de repente em diferentes estágios, mas quem sabe não é a nossa trajetória de crescimento. É uma delícia. Eu fiquei apaixonada por esse livro, a gente estava separando os livros para a conferência, e aí quando eu vi o título do livro, eu disse, eu queria fazer um estudo sobre esse livro. Aí a Biga virou para mim e disse, então já aproveita e já marca lá para a gente. Porque assim somos nós, as pessoas que marcam, que fazem escala de palestra, é assim, pega alguém, a gente já pega no ar, né, Biguinha? Então, mas realmente, eu agradeço, porque... Exatamente, a gente já pega. Quem faz palestra se prepare, que na saída eu já estou com o telefone aberto. Então, mas é com profunda gratidão mesmo que a gente aceita essas oportunidades de trabalho, porque é quando a gente tem que pesquisar, a gente tem que ler, então a gente mergulha, não é? E a gente sente toda a vibração dos bons espíritos nos envolvendo. Olha quanto benefício. É por isso que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, porque a gente fica vivenciando isso mais, né? Sentindo essas vibrações cada vez mais. Então a gente vai aqui acompanhar um pouquinho essa trajetória, caminhar junto com esse servo. Mas antes de nós irmos, aqui está a nossa bibliografia, que é No Roteiro de Jesus. Aqui é uma capa diferente, essa é a capa atual. É atual, né, Marcelo? É atual.
Sandra Borba, com o livro Perguntas que Jesus nos fez, é super interessante, porque ela pega trechos, passagens de Jesus e perguntas que Jesus nos fez e qual seria a resposta. E aí a codificação, que tem que estar sempre presente em qualquer estudo que nós façamos, porque é a nossa base segura. E nós trouxemos um trechinho desse livro, Impermanência e Imortalidade, pelo espírito Carlos Torres Pastorinho, que todo mundo conhece através do livro Minutos de Sabedoria, né? E psicografia de Divaldo Pereira. Então aqui já tem uma boa sugestão para a leitura de verão. Olha que delícia! Vai chover, aí ninguém vai para lugar nenhum, então já fica lendo. E aí a gente sai um pouquinho do telefone, né? Então vamos caminhar lá junto com o nosso aprendiz. Quando o mestre visitou pela primeira vez, o encontrou mergulhado na leitura das informações divinas. Viu-o absorto na procura de sabedoria e falou: abençoado seja o filho do conhecimento superior, e passou em frente, entregando-o ao cuidado dos seus prepostos. Então, nesse primeiro estágio, né, está começando lá a caminhada, Jesus o encontra e ele descobriu o ensinamento, o livro. Igual a gente, quando encontrou pela primeira vez, por exemplo, o Livro dos Espíritos, ou o Evangelho segundo o Espiritismo. Para mim, o meu primeiro livro na doutrina espírita foi o Evangelho. E assim, foi uma grande descoberta. Foi assim, um marcador mesmo, né, na minha vida. Para outras pessoas é o que é o Espiritismo ou algum livro de André Luiz, mas enfim, é aquele livro que de repente a gente encontra as nossas respostas, aquelas perguntas que a gente vinha fazendo há muito tempo e não sabia onde encontrar. A gente encontra de repente nesses ensinamentos aquele preenchimento que a gente buscava tanto. E é assim que esse servo se encontra nesse momento. Ele descobriu algo que lhe fala ao coração, lhe fala à razão, e ele está verdadeiramente entusiasmado. Que alegria poder, assim, se é o roteiro, se é o guia, é encontrar o itinerário, né? O papelzinho lá que vai te dar todo o traçado para essa caminhada. E é por isso que ele ficou tão absorto nessa leitura, que ele está encontrando a luz do caminho. Mas o caminho, ele só começou a caminhada, não é? Então, ele continua nessa descoberta e agora ele lembra que Jesus deixou aos cuidados dos seus prepostos e Jesus seguiu. Passou-se um tempo, Jesus retorna e o encontra novamente. Voltando mais tarde a revê-lo, surpreende-o inflamado de entusiasmo pelo maravilhoso. Sentia-se dominado pelas claridades da revelação, propondo-se a estendê-las por todos os recantos da terra. Quando queria ganhar o mundo para o Senhor Supremo, multiplicava as promessas de sacrifício pessoal e interpretava teoricamente a salvação por absoluto servo da esperança contemplativa. O companheiro afagou-lhe a fronte sonhadora e disse: louvado seja o apóstolo do ideal, e seguiu adiante, confiando-o a dedicados mensageiros. Olha que detalhe. Talvez alguém se reconheça nesse momento. A gente encontrou o livro, a gente encontrou a doutrina. Aí a gente fica assim super entusiasmado, porque ali estão todas as respostas. E aí a gente quer levar para todo mundo, de qualquer maneira, a todo custo. Esquecendo que cada um tem o seu caminho, não é? E é o seu momento exato do encontro com Jesus, com Deus, e às vezes em diferentes tradições da nossa. Mas ele está aqui nesse momento do entusiasmo, do maravilhoso. É aquele espírita novato, né? Que às vezes tudo é coisa. A primeira coisa que acontece é que muitas vezes acontece, melhor corrigindo, muitas vezes acontece, tudo é coisa de espírito, né? Faz um barulhinho na casa, tem espírito. E aí uma coisa mexe diferente, é coisa de espírito. Quando na verdade
Allan Kardec já nos alertava para isso. Vamos ver todas as possibilidades de ser uma condição material antes de nós dizermos que é coisa de espírito. Mas quando a gente descobre o espiritismo, realmente a gente fica nessa empolgação. E às vezes corre o risco de querer impor aquilo que nós já descobrimos que responde às nossas dúvidas, mas que ainda não está pronto para o outro. O outro não quer a mesma coisa que a gente quer. E às vezes a gente quer impor. Por melhor que seja, por mais clara que seja a mensagem espírita, talvez o outro não esteja preparado ainda para receber. E nós não estamos aqui para forçar ou empurrar essa mensagem para todos. Cada um vai encontrar o seu tempo. E tem outro ponto aqui interessante que ele fala, que a gente precisa prestar atenção. Multiplicava promessas de sacrifício pessoal e interpretava teoricamente a salvação por absoluto servo da esperança contemplativa. Então é outro ponto muito interessante. Agora eu vou só contemplar. Eu estou estudando, então eu vou ficar ali só lembrando aqueles tempos do passado em que a gente se recolhia na caverna como ermitão para tentar avançar, progredir espiritualmente, mas isolado do mundo. Quando, na verdade, nós aprendemos com Jesus que a gente pode viver no mundo, sem se envolver com as coisas do mundo, não é verdade? Então, não é nos isolando que a gente vai progredir, muito pelo contrário. São nos embates da vida, são nas convivências diárias, nas dificuldades que a gente tem um com o outro, que a gente vai aprendendo a lidar, aprendendo a respeitar, aprendendo a perceber aonde termina o meu espaço, começo do outro. Então, é com isso que a gente aprende, é na convivência, nós somos seres sociais. Então, é nessa convivência que a gente aprende. E Jesus tinha essa convivência, não é verdade? E ele estimulava os seus apóstolos também a estar em contato com todos para poder levar a mensagem. Foi muito bom quando nós descobrimos todas as possibilidades da tecnologia, que hoje a gente tem aqui pessoas acompanhando presencialmente, pessoas acompanhando online. Foi tudo de bom, é tudo de bom ter todo esse material disponível online para o nosso aprendizado. Mas não é bom nós nos encontrarmos presencialmente, não é? Cultivarmos a amizade, termos a possibilidade de nos conhecermos, fazermos novos amigos. A tecnologia é muito boa, mas ela não substitui um abraço caloroso. Então, o presencial nos oferece isso, além de uma coxinha deliciosa que ajuda a casa. E aí nós vamos ver lá no livro Impermanência e Imortalidade, exatamente um trechinho que fala sobre essa instrução, entre aspas, de Jesus para os apóstolos ficarem em contato com o povo. Jesus foi peremptório no desafio que lançou para que se pudesse viver no mundo sem pertencer ao mundo. Deambular pelo vale estreito e sombrio, pisar em abrolhos e lodo, mantendo-se firme no ideal de crescimento, lutando contra os limites pessoais. E as circunstâncias são a técnica que permite o avanço sem detenção no rumo da autorrealização. Vez que outra lhe buscou sim a solidão física em lugares ermos para reabastecer-se em Deus. No entanto, impulsionou os apóstolos para que saíssem para servir ao seu próximo. Então é natural que de tempos em tempos, e é natural e necessário que a gente se recolha, que a gente saia do burburinho para a gente se reconectar conosco mesmos e nos reconectarmos com Deus. É preciso, às vezes, um silêncio, né? Sair de toda a movimentação e se aquietar, buscar seu fórum íntimo, né? E ali realmente meditar sobre todos os ensinamentos. Mas a gente tem que voltar ao mundo. A gente vai lá, se reabastece, se fortalece, busca orientação espiritual, a inspiração e volta ao mundo. Porque é aí que a gente vai crescer, porque é aí que a gente vai testar se tudo aquilo que a gente aprendeu, né, já está pronto para ser colocado em prática. Porque a gente aprende sobre a paciência, a tolerância, não é?
Aí a primeira buzinada, a paciência foi para o beleléu. Então é preciso voltar ao mundo. E é nesse contato realmente que a gente vai crescer. E aí o servo está lá na sua caminhada para o progresso. E Jesus volta a conversar com ele. E aí nós vamos encontrar Humberto de Campos nos dizendo: por meio dos conhecimentos do ideal que adquirira, presumia-se na posse da realidade universal e movia a guerra sem sangue a todos os semelhantes que não lhe pisassem o degrau evolutivo. Gravava dísticos incendiários a fim de purificar os círculos da crença religiosa. Acusava, julgava e punia sem comiseração. Alimentava a estranha volúpia de enfileirar adversários novos. Pretendia destruir e renovar tudo. Nesse mistério, desconhecia o respeito ao próximo. Fazia tábua rasa das mais comezinhas regras de educação, assumindo graves responsabilidades para o futuro. O compassivo, todavia, reconhecendo-lhe a sinceridade cristalina, acariciou-lhe as mãos inquietas e anunciou: amparado seja o defensor da verdade. E dirigiu-se a outras paragens, entregando-o à proteção de missionários da fé. Olha que lindo, a gente vê todo o equívoco que esse servo está passando nesse momento. Porque como nós havíamos falado anteriormente, nós não temos direito de impor a ninguém, não é? A nossa fé, por mais clara, objetiva, por mais que nos preencha completamente. Nós não temos esse direito de impor. E a gente vê que o servo está lá nesse estágio, né? Fazendo inclusive guerra. E quantas guerras em nome da religião a gente tem visto no nosso planeta ao longo da história, que só trouxe destruição. Mas Jesus ainda assim o ampara e lhe dá um título: defensor da verdade, porque apesar dele estar agindo dessa forma dentro do coração, ele achava que estava fazendo melhor, porque ele está querendo levar essa mensagem. Então Jesus, é como Jesus nos percebe, apesar de todos os nossos equívocos, ele já vê em nós aquele ser que está avançando, que está progredindo, que tem boas intenções, porque era o caso desse servo. Lá dentro ele tinha boas intenções, só que ele ainda não tinha aprendido como levar esses ensinamentos aos demais, ou ao invés de levar o ensinamento, exemplificar, não é verdade? Porque se ele estivesse exemplificando, ao invés de criar guerras, com certeza ele estaria atraindo para essas mensagens muito mais pessoas. Mas Jesus não nos desampara nunca. A gente vai acompanhar ao longo de todo o texto que ele pode até seguir em frente, mas ele sempre nos deixa junto àqueles que nos podem ajudar. Ele nos deixa os cuidados dos missionários da fé, sob a proteção dos missionários da fé. Ele nos deixou sempre... algo que nós precisamos ter sempre em mente. Nós nunca estamos sós. Isso estava num dos slides de abertura. Nós nunca estamos sozinhos. Verdadeiramente. Quando a dúvida nos aparecer à mente, vamos combatê-la, porque sozinho nós nunca estamos. E se a gente esquecer de qualquer outro espírito, tem um que está sempre ao nosso lado, que é o nosso amigo mais fiel, que está conosco desde que nós somos... se estabelece à nossa volta até o nosso desencarne e muitas vezes até nos acompanha em nossa vida espiritual, que é o nosso anjo da guarda. E ele está sempre ali. E a gente faz vista grossa, tapa os ouvidos e não percebe muitas vezes a sua inspiração. E quando a gente aprende alguma coisa com o nosso anjo da guarda, a gente diz assim: a ideia foi minha. E nem compartilha com ele, não é? A ideia que ele nos inspirou. Então é preciso sim que nós tenhamos esse cuidado ao levar a mensagem e nunca impô-lo, e nunca criar guerra por conta disso. Quantas famílias às vezes existem discórdias, separações,
porque os membros da família professam religiões diferentes e aí há um racho, uma quebra, uma separação, uma divisão. Não se justifica se estamos todos falando em nome de Deus, em nome de Jesus. Talvez sigamos roteiros diferentes, mas o destino final é o mesmo. Então não se justifica uma guerra em nome de qualquer religião que seja. Muitas vezes essa guerra existe porque ainda é o nosso orgulho falando mais alto, querendo impor. E uma das maiores lições de Jesus é a humildade. E uma das maiores, se a gente for olhar toda a literatura, não é? Quando a gente vê lá a descrição do espírito do benfeitor, qual é a principal característica dele? A humildade. E é isso que nós vamos buscar. Mas esse é o nosso caminho. A gente está como esse servo, né? Nesse roteiro. Importante é que a gente está no caminho, a gente está na caminhada em busca desse progresso. E aí a caminhada continua e nós vamos continuar conversando sobre esse servo. E ele está naquele ponto em que... Deixa eu voltar aqui. Ele... Ih, gente, perdi o papel? Não, tá aqui. Que ele... Deixa eu passar... Ah, tá aqui. Desculpem. Ele continua nessa caminhada, né? E aí, por conta dessa sua ânsia de vencer, de levar da sua forma, de qualquer maneira, principalmente da sua própria maneira, o que ele quer levar, né? De acordo com a sua perspectiva, Jesus percebe isso, mas mais uma vez está ao seu lado lhe fortalecendo. O instrutor sublime abraçou e declarou: iluminado seja o ministro da palavra celestial, e ganhou rumos outros, colocando-o sob a inspiração de valorosos emissários. É quando o ministro da palavra é aquele momento em que ele já... ele faz grandes palestras. Isso foi uma chamada para todos nós que falamos em público, não é? Ele faz grandes palestras, ele escreve lindamente, ele coloca toda a sua inspiração, mas tem um detalhe muito importante no texto, sob a sua ótica. E o personalismo é uma coisa muito perigosa, porque se nós estamos levando a mensagem de Jesus, é a mensagem de Jesus que tem que chegar e não a nossa. Nós também somos aprendizes, por isso que eu digo, esse trecho é bem para nós que falamos para o público, que dirigimos estudo, né? Que nós nos lembremos que a mensagem é de Jesus. E André Luiz nos traz um grande alerta no livro Conduta Espírita, no item 15, que é o item que ele fala, o espírita da imprensa. E tem um trecho que ele fala assim: sistematicamente despersonalizar ao máximo os conceitos e as colaborações, convergindo para Jesus e para o Espiritismo o interesse dos leitores. Então, qualquer trabalho que nós façamos em nome do Espiritismo não são as nossas palavras, são as palavras de Jesus, da espiritualidade, dos benfeitores que trouxeram a doutrina. O personalismo estreito ensombra o serviço. Então, é assim um alerta para todos nós. A gente, às vezes, com todo o amor, com toda a boa intenção, quer levar a mensagem, mas aí a gente coloca, né, a nossa ideia, o nosso pensamento, e a gente corre risco, às vezes, de deturpar até a mensagem, porque nós ainda estamos no caminho do progresso. Mas a caminhada continua, e assim é a nossa caminhada. Escoados longos anos, retornou o magnânimo à transformação. O aprendiz exibia feridas na alma. A conquista do mundo não era tão fácil, refletia ele com amargura. Embora sincero, fora defrontado pela falsidade alheia. Desejoso de praticar o bem, era incessantemente visado pelo mal. Via-se rodeado de espinhos. Suportava calúnias e sarcasmos. Alvejado pelo ridículo entre os que mais amava. Trazia o espírito crivado de dúvidas e receios perniciosos. Era incompreendido nas melhores intenções. Se dava pão, recebia pedradas. Se acendia luz, provocava perseguições nas trevas.
lia os livros santos à maneira do faminto que procura alimento, sustentava seus ideais com dificuldade sem conta, ensinava o caminho superior de coração dilacerado e pés sangrando. O sábio dos sábios enxugou-lhe o suor copioso e falou: amado seja o peregrino da experiência, e seguiu estrada fora, confiando-o a carinhosos benfeitores. Mais uma vez, ele nos deixa em mãos carinhosas que nos amparam em todos os momentos. Nesse momento, a gente vai vendo mais uma vez o avanço desse servo. Ele já foi super entusiasmado, ele já quis impor. E agora, nesse momento em que ele tem as suas melhores intenções, ele coloca o seu melhor diante de todos, ele é incompreendido, ele é apedrejado, ele é desrespeitado. Mas imagina, se até Jesus foi incompreendido, né? Nós temos que estar preparados para isso também, mesmo quando nós colocamos as nossas melhores intenções em servir ao nosso próximo. Porque pode acontecer. E não podemos tomar isso como uma coisa pessoal, mas apenas tomar como um grande aprendizado de como, ainda assim, não deixar de amar, não deixar de colaborar, de perceber que às vezes o obstáculo vem até para testar a nossa persistência e a nossa perseverança. Quantas vezes, né, no trabalho voluntário, a gente vai lá com a melhor das intenções e alguma coisa acontece, e aí algum desentendimento, mas faz parte até da nossa convivência, somos todos imperfeitos, então vai ter algum momento em que isso vai acontecer. Eu trouxe até um livro aí de Sueli Caldas Schubert, que é um livro, deixa eu pegar para mostrar para vocês, que é mais um livro que vocês vão ler na hora da chuva. Ou na praia, no sol. Ou na praia, no sol, não, no sol está muito quente, vai desconcentrar. Mas é um livro que é importantíssimo para a gente ver que um espírito como Chico Xavier, aquele homem que viveu exclusivamente para servir ao próximo, assim como a gente vê outros tantos como Divaldo, mas esse livro aqui de Sueli Caldas Schubert, Testemunhos de Chico Xavier, é uma coletânea de cartas, né, que ela vem comentar, cartas que ele trocou com Vantuil, que era presidente da Federação Espírita Brasileira, e muitas vezes ele foi muito incompreendido. E eu marquei aqui um, que é uma carta de dezembro de 1945, em que o título é Boatos da Confusão, vendido à febre. Para a gente ver o absurdo da coisa, Chico nunca recebeu absolutamente nada dos seus livros, da venda dos seus livros. E nessa época ele foi acusado de ter se vendido à febre. Então foi um período de muitos boatos e coisas que machucavam ele, o machucavam profundamente. Então a gente vê, isso aconteceu com ele, acontece hoje com Divaldo, a gente já tomou conhecimento de algumas coisas, né, ao longo dos anos, e pode acontecer com qualquer um de nós. Mas isso também faz parte da nossa determinação em servir. Porque o outro lado, que quer as trevas, no momento que nos vê trabalhando no bem, vai querer criar confusão para ver se nos afastar, né? Vai querer apagar a luz. A verdade é essa. E dentro do movimento, exatamente. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. Mas é preciso perseverar em qualquer trabalho que nós estejamos colocando no nosso coração para servir ao nosso próximo. Então, esse livro é muito bonito. E assim, é o exemplo, né, de que às vezes é preciso calar, não revidar, não responder, que a verdade há de prevalecer sempre, porque a verdade prevalece, desde que nós tenhamos o coração sincero no serviço do bem. Mas aí a gente continua a nossa caminhada e a gente vai ver aí a ascensão desse servo, e a gente vai muitas vezes se inspirar nele também, mas sempre tendo a certeza de que às vezes essas dificuldades virão. E aí o que nós temos a oferecer nesse momento? Qual instrumento, qual a ferramenta que nós temos para continuar essa caminhada? E aí nós trouxemos aqui do livro de Sandra Borba, Perguntas que Jesus nos fez,
E no capítulo 7, o título é O que temos a oferecer, que é relativo à pergunta de Marcos 6,38, que é a pergunta, o que tendes? E ela nos diz, essa seria a pergunta para nós, né? O que tendes? O que nós temos a oferecer? E ela termina o capítulo assim, apresentemos assim ao Senhor nossas pequenas quantidades de pães e peixes, que são os recursos que nós possuímos. Ele multiplicará nossas possibilidades de trabalhar no bem, de amar, de servir e de nos sentirmos em harmonia com seu amor, que nos alimenta a alma, preenche a vida, preenche de vida abundante o nosso ser. Então, por mais que esses momentos de desentendimento, de discordância aconteça no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho regular, seja no nosso voluntariado aconteça, lembremos disso. O que nós temos a oferecer? É a nossa boa vontade, é a nossa boa intenção. E todas as vezes que a gente faz caridade, para ser caridade precisa ser sem interesse, não é verdade? Então é sem interesse até de ser compreendido. É simplesmente servir. E aí nós vamos percebendo que o trabalho no bem é muito mais importante e que as críticas virão e nós vamos dar atenção a elas. Se forem favoráveis, a gente vai pegar o que serve e utilizar para aprimorar o nosso trabalho. O que não serve a gente deixa para lá e a gente continua a servir, porque esse é o que vai realmente nos levar à felicidade. E olha, até Kardec passou por esses momentos. Lá no livro Obras Póstumas, quando a espiritualidade, o Espírito de Verdade vem falar de sua missão, e ele fala de tudo que ele vai passar, que ele vai ser desacreditado, que ele vai ser desrespeitado, que ele vai ser traído. Todas essas coisas pelas quais ele vai passar. Kardec, um espírito que foi super preparado para trazer, para codificar essa doutrina, super bem amparado por espiritualidade maior, mas ainda assim sofreu. E aí Kardec faz uma oração que eu acho que serve para a gente, se a gente puder guardar, porque a gente também passa por esses embates na vida. Senhor, se vos dignaste lançar os olhos sobre mim, para satisfazer os vossos desígnios, seja feita a vossa vontade. A minha vida está em vossas mãos, dispondes de vosso servo. Para tão alto empenho eu reconheço a minha fraqueza. A minha boa vontade não falhará, mas podem trair-me a força. Suprime a minha insuficiência, dai-me as forças físicas e morais que me sejam necessárias. Sustentai-me nos momentos difíceis e com vosso auxílio e dos vossos celestes mensageiros, esforçar-me-ei por corresponder às vossas vistas. Então é uma oração que serve para a gente em vários momentos de nossa vida. Mas aí o tempo vai passando e nós vamos voltar a encontrar esse discípulo que está aprendendo com Jesus. Anos decorridos, regressou o misericordioso e admirou a situação diversa. O discípulo renovara-se completamente, preferia calar para que os outros se fizessem ouvir. Analisava as dificuldades alheias pelos tropeços com que fora defrontado na senda. A compreensão em sua alma era doce e espontânea, sem qualquer tendência à superioridade que humilha. Via irmãos em toda parte e estava disposto a auxiliá-los e socorrê-los sem preocupação de recompensa. Regozijava-se com alegria e o bem-estar dos amigos, tanto quanto lhes partilhava os infortúnios. Inveja, ciúme, despeito e cólera não lhe perturbavam o santuário interior. Não sentia necessidade de perdoar porque amava os semelhantes como Jesus lhe havia ensinado. Orava pelos adversários gratuitos do caminho, convencido de que não eram maus, e sim ignorantes, incapazes.
Olha que lição linda, não é? Porque a gente vai lembrando que essa é a caminhada. A gente vai descobrir, aí a gente quer impor, aí a gente acha que só a gente tem razão, aí a gente acha que tudo está bem, se estiver de acordo com a nossa vontade, aí a gente põe a nossa ideia, as nossas palavras, aí a gente se magoa quando não nos entendem. Mas quando a gente olha para dentro e percebe que nós também somos tão imperfeitos quanto aquele outro que a gente quer levar a mensagem, porque tem esse momento, que eu não li aqui, tem esse momento também no texto, em que o servo acha que, quando ele fala que ele está caminhando com os pés dilacerados, naquele momento ele é a vítima, ele tem tanta boa intenção, mas ele só é acusado. Só que agora ele percebe que ele também erra. Quando ele olha para dentro e ele percebe que tudo aquilo que ele só via nos outros, ele também tem, é quando começa a verdadeira transformação. É quando a gente vai realmente buscar quem nós somos, olhar para dentro, perceber todas as imperfeições que nós temos, que tudo aquilo que a gente vê no outro, na verdade, a gente também tem. Aí começa o verdadeiro progresso, aí começa a verdadeira descoberta. E aí a gente se vê de igual para igual. Aí a gente se percebe verdadeiramente irmãos. E aí a gente chega nesse ponto, não é? De perceber que é mais o que vem do alto, de perceber que nós estamos no mesmo nível e que é Jesus que nós temos que buscar, que nós não somos superior a ninguém, que nós temos apenas defeitos diferentes, mas todos temos defeitos. Mas é Jesus que é o nosso guia e modelo. E aí você vê que nesse momento ele já é outra pessoa, porque ele já passou por todas essas etapas. E essas etapas também são necessárias, porque a gente não vai sair daquele ser primitivo para esse ser que tem um coração tão grandioso se não tiver passado por todas essas etapas de aprendizado. Porque a cada queda, a gente quando levanta, a gente levanta um passo adiante, como nos diz Emmanuel, não é verdade? Então, que não temamos de passar por esses momentos, às vezes, tão difíceis na vida, porque são degraus na nossa evolução. Aí eu trouxe aqui que é tão interessante a construção desse texto, não é? Porque ele vai dar a Jesus, em cada etapa dessa caminhada, um título. Então, Jesus é o nosso mestre, o companheiro eterno, o compassivo, o instrutor sublime, o sábio dos sábios, o divino amigo, o misericordioso, o Senhor e, acima de tudo, o nosso irmão. O nosso irmão mais velho, que já passou por tudo isso que nós estamos passando, chegou lá. Por isso que ele é o nosso modelo, porque nós também chegaremos lá. E nós, pelo amor de Jesus, também temos esses títulos. Nós somos os filhos do conhecimento, defensores da verdade, ministros das palavras, peregrinos das experiências, irmãos da dor. Nós passamos por todas essas situações e cada uma delas vai nos dando, né, instrumentos, ferramentas, como está lá no livro da Sandra, né? O que nós temos a oferecer. Tudo isso aqui é o que nós temos a oferecer ao nosso próximo e a Deus. Então, quando o servo chega nesse ponto em que ele já vê os irmãos com esse amor, sem nenhuma prevenção, sem uma vontade de perdoar, porque, como ele mesmo diz, não há o que perdoar, porque ele já não se ofende. E Jesus está lá, assistindo a isso tudo. O Senhor, encontrando-o em semelhante estado, estreitou-o nos braços de coração a coração, proclamando: bem-aventurado servo fiel, que busca a divina vontade de nosso Pai, e desde então passou a habitar o discípulo para sempre. Dessa vez, ele não segue em frente e deixa o discípulo aos cuidados de mais ninguém. Ele fica lá junto ao discípulo. E aí a gente vai relembrar aquela passagem de Paulo, quando ele diz, não é? Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim.
Já não sou mais eu quem fala e quem age, mas é o Cristo que age em mim. É nesse ponto que o servo chegou. E é nesse ponto que nós queremos chegar. Então, que essa mensagem fique em nosso coração, em nossa mente. Se a gente esquecer das palavras, que a gente lembre dessas imagens lindas de Jesus nos acompanhando, nos fortalecendo, nos protegendo, e com a certeza de que nós nunca estamos sós, em qualquer circunstância. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Muito obrigada. Obrigada, Tereza. Pedimos desculpa que no início eu não apresentei para quem não conhece, porque a gente está tão acostumada. Tereza é de dentro de casa que eu acabei me esquecendo, perdão. Para quem não conhece, a Tereza é a presidente da Federação Espírita da Flórida e nossa querida companheira do Cefa também, e uma irmã muito querida e que nos transmitiu essa mensagem maravilhosa. E que possamos, né, entender que para sermos esse servo que ela passou aqui para nós do livro, começa daqui de dentro, né? E quando a gente se dá conta e entende que essa reforma é nossa e não a mágica, começamos a ver as coisas um pouco mais diferentes e entender que mesmo no momento da dor mais profunda, nós não estamos sozinhos. Obrigada, Tereza. Obrigada aos nossos amigos da internet. Boa noite. Que Deus os abençoe.